Então vamos resolver o problema bcrowd 10:47, tempo de jogo em minutos. Então a ideia é, este problema eu vou ler a hora e o minuto inicial, né? E depois a hora e o minuto final. Então aqui, por exemplo, eu teria lido que era 7 horas e 8 minutos, e aqui o jogo terminou às 9 horas e 10 minutos. E a ideia do meu programa é dizer quantas horas e quantos minutos durou o jogo. Então aqui ó, começou às 7 horas e 8 minutos, terminou 9 horas e 10 minutos, então durou 2 horas e 2 minutos. Tá? Importante notar que o jogo vai ter duração mínima de 1 e máxima de 24 horas. Então, por exemplo, se for começou 7 horas e 7 minutos, terminou 7 horas e 7 minutos. A única caso que poderia dar certo é o jogo ter durado 24 horas, né? Porque não pode ter 0 minutos. Tá, então vamos começar a desenvolver aqui. Então vou abrir o meu notepad aqui, né? Vamos lá. Então, vamos começar fazendo a leitura que o programa nos pede. Ele nos pede para ler a hora e o minuto inicial, a hora e o minuto final. Então, hora inicial, minuto, né? Hora final e o minuto final. Bom, como é que a gente vai fazer essa leitura? A gente, em geral, faz o input, né? Que é o que a gente faz, e faria um split, né? Só que eu quero dividir, tá? A gente faria isso daqui e tentaria fazer um split para dividir entre todos eles. Só que eu quero já dividir e já transformar eles em inteiro, não quero só fazer um split. Então, em geral, a gente vai fazer isso daqui, ó, int x for x em nisso daqui. Ou seja, ele vai fazer um for entre todos os elementos do input, que seriam, por exemplo, a hora inicial, o minuto inicial, a hora final e o minuto final, e vai transformar eles em inteiro. Ou seja, se eu colocar aqui, deixa eu salvar só e executar. Quando eu colocar uma linha inteira com esses 4 valores, ele vai dividir nestas variáveis. Seguindo aqui, né? Qual vai ser a estratégia para a gente resolver esse problema? Vamos transformar para minutos tudo. Ou seja, como é que eu transformo uma hora inicial e um minuto inicial somente para minutos? Em que minuto do dia ocorreu aquilo? Então, vamos lá, minuto inicial aqui, né? In, a gente vai fazer hora i vezes 60. Cada hora tem 60 minutos mais min os minutos iniciais, né? Então aqui eu vou saber em que minuto do dia ocorreu esse início de jogo. Vou fazer a mesma coisa para o fim, deixa eu copiar aqui para ser mais rápido. Então, fim minuto vai ser a hora final e o minuto final. Tá? Então eu tenho o minuto que ocorreu o jogo. Bom, e qual vai ser a duração do jogo? A duração vai ser final menos o inicial. Bom, o que acontece? Se o meu jogo ocorreu durante o dia, perfeito, tá? O problema é se o jogo começou hoje e terminou amanhã. Então, por exemplo, o caso que a minha hora final fosse 23, tá? Minha hora inicial fosse 23, o minuto final fosse 59 e o jogo terminasse às 2 da manhã, 2 horas e 30, por exemplo. O que aconteceria? A minha duração seria negativa. Ou seja, eu vou ter que fazer este teste. No caso, eu vou testar se a minha duração vai ser menor do que 0. Tá, então eu vou fazer aqui. Quando a minha duração for menor que 0, a minha duração nova vai ser, bom, 24 horas, né? Que vai ser o tempo que 24 horas convertido para minutos, supondo que tem o outro dia, mais a duração, né? Porque vai ser um número negativo essa duração. Então eu vou descontar o tempo. Daí sim eu vou conseguir saber quanto tempo realmente levou meu jogo, né? Bom, nisso eu vou ter os minutos, né? Só que o problema me pede horas e minutos. Então eu tô com a duração do jogo em minutos aqui.
O que que acontece então? Minutos vai ser igual a duração por 160, né? Porque eu quero só o resto, eu quero dividir a duração por 60. Quando eu dividir por 60, a parte inteira vai ser a minha hora e a parte fracionária, né, vai ser os meus minutos. Então, o resto vai ser os minutos aqui. O percentual aqui pega o resto. As horas, então, né, vai ser duração. Vou botar um barra barra aqui, né, para fazer a divisão e só pegar o valor inteiro, tá, para garantir isso. E com isso eu tenho a duração do meu jogo aqui em 60. Bom, e por fim vou fazer o print aqui, né, com o que o problema está me mandando fazer. Que é o jogo durou as horas e os minutos aqui. Deixa eu ver de novo aqui, né? Então vamos configurar aqui o print, vou botar entre aspas, né? Só que aqui, como é que eu vou colocar a quantidade de horas? Para colocar a quantidade de horas, eu vou fechar aqui, né? E vou colocar um mais aqui, vou concatenar com as horas. Só que eu não posso concatenar essa minha string que eu estava printando com um inteiro aqui, no caso as horas. Eu vou concatenar com uma string, eu vou converter ele para string antes de fazer essa concatenação. Mesma coisa nos minutos, né? Então, aqui, minutos. Então, deixa eu aumentar um pouquinho o código, só para mostrar como ele ficou. Então, ficou desta forma. Bom, isso aqui deixa eu apagar, que não serve. E vamos fazer os testes, tá? Antes de submeter. Vamos olhar aqui os testes. Então, Python 1047.py. Aqui na minha entrada eu fiz uma pequena bobagem. Aqui eu tenho que botar entre parênteses para ele funcionar. Fazendo de novo. Novamente deu um erro aqui de final de arquivo. Faltou eu colocar um parênteses aqui fechando e agora já deve funcionar para a gente começar a fazer nossos testes. Então, mandei executar, né? Vamos ver novamente aqui se ele vai funcionar. Então, 7 horas e 8 minutos foi o inicial, 9 horas e 10 minutos foi o final. Durou 2 horas e 2 minutos. Aqui, perfeito. Vamos fazer o próximo teste. 7 horas e 10, vamos pular isso daqui, tá? E 8 e 9. 0,59 minutos. Perfeito. Mas o que vai acontecer? Quando for tudo igual, aqui, já vou dar um spoiler para vocês que vai dar errado, ó, 7, 7, 7, 7, ele vai me dizer que deu 0 horas e 0 minutos. Por quê? Porque aqui eu fiz um erro proposital, né? Se a duração for menor que 0 é que eu vou fazer essa conversão, mas na prática, se a duração for 0 também eu quero fazer essa conversão, porque o jogo não pode ter duração de 0. Então quando eu fizer isso daqui, meu problema vai estar funcionando aqui, nesse caso. Durou 24 horas e 0 minutos. Eu vou submeter e meu problema deve... E o problema foi aceito.